pessoal, vamos continuar a nossa disciplina de matemática financeira. Hoje vamos começar a unidade 2, que é a parte de juros compostos e desconto composto. Bom, na aula passada a gente viu o regime de juros simples. Hoje a gente vai entrar no regime de juros compostos. Qual é a diferença entre os dois regimes? Regime de capitalização a juro composto. No regime de juros compostos, o juro formado no fim de cada período vai ser incorporado ao capital inicial que você tinha no início desse período. Aí esse montante ele vai passar a render juros no período seguinte. Aí a gente diz que os juros são capitalizados, ou seja, você tinha um capital inicial. Aí vai incidir juros. Aí no final do período você vai ter um montante, no período seguinte você vai calcular o juro em cima do montante do período anterior. Então, a gente diz que os juros são capitalizados. Coloquei aqui no slide 3 um exemplo. Se você tem um principal de R$100 aplicado a 5% ao ano por um período de 3 anos. Então, vamos calcular o juro ano a ano. Então, no ano 0, você tem um montante de R$100. Ao final do primeiro ano, qual é a fórmula dos juros? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vai ser 100 vezes a taxa unitária, 0,05, vezes 1, que é um período. Vai dar R$5 de juros, ou seja, 100 mais 5, ao final de um ano, você terá um montante de R$105. Aí vem a diferença dos dois. No segundo ano, você vai calcular o juro em cima do montante de 105, ou seja, o juro vai ser 105 vezes a taxa unitária, 0,05, vezes 1. A gente está calculando durante um período, que vai dar 5,25 de juros. Aí, o montante vai ser o 105 que você tinha, mais 5,25, total de 110,25. No terceiro ano, novamente, você vai calcular o juro em cima do montante anterior, que é o 110,25, que vai dar um juro de 5,51. Aí, então, ao final do terceiro ano, você vai ter 115,76 de montante. Então, a diferença por juros simples e juros compostos é essa, que o montante vai passar a gerar juro no período seguinte. Então, a gente vai agora para a fórmula do montante. Então, com esses cálculos que a gente fez, a gente obtém a fórmula do montante. No primeiro período, o juro 1 vai ser capital vezes a taxa. O tempo a gente está considerando sempre igual a 1, que é um período. Então, o montante vai ser o capital inicial que você tinha, mais o juro, que vai ser capital mais capital vezes I. Colocando o capital em evidência, vai dar capital vezes 1 mais I. No segundo período, o juro 2 vai ser calculado em cima do montante 1. Então, vai ser montante 1 vezes I. Ou seja, o montante 2 vai ser o montante anterior que você tinha, montante 1, mais juro 2. Colocando em evidência, você vai encontrar capital vezes 1 mais I ao quadrado. No terceiro período, fazendo o mesmo procedimento, você vai encontrar capital vezes 1 mais I elevado a 3. Portanto, a gente pode deduzir a fórmula do montante no final de N períodos. Ou seja, o montante, ao final de N períodos, a taxa de juros I, vai ser dado por capital vezes 1 mais I elevado a N. Esse fator 1 mais I elevado a N é chamado fator de capitalização ou fator de acumulação de capital. Então, observamos a fórmula do montante vai ser uma função exponencial, enquanto em juros simples era linear. Observa que a única dificuldade que você vai encontrar para obter o montante vai ser o fator de capitalização 1 mais I elevado a N. Esse fator de capitalização, para você calcular, você pode fazer uso da calculadora científica ou fazer uso de uma tábua financeira, que normalmente é encontrada no final dos livros. No livro que eu adotei aqui, no final do livro, lá na página 236. Então, a gente vai calcular aqui pelas duas formas. Então, vamos para o exercício 1. Na calculadora científica, tem a tecla x elevado a y. Nessa minha aqui, esse é acento circunflexo. Se você quer, por exemplo, 2 elevado a 2, então você vai para a base,
aperta a tecla de elevação e depois você tecla o expoente. Vai encontrar o resultado. Então, exercício 1. Calcule o montante de uma aplicação de R$ 8.200 por um prazo de 8 meses no regime de juro composto a taxa de 1,5% ao mês. Então, vamos lá. Quanto é o capital? 8.200. O tempo? 8 meses. E a taxa unitária, você divide por 100, desloca a vírgula 2 casas para a direita, que dá 0,015. Jogando na forma do montante, capital vezes o fator de capitalização 1 mais I elevado a N. 8.200 vezes 1 mais 0,015 elevado a 8. Resolve entre o parênteses e eleva. Então, você vai precisar de 1,015 elevado a 8. Então, você vai aqui na calculadora, coloca 1,015, aperta a tecla de elevação, aí depois aperta o expoente 8, iguala. Dá 1,126, aí você multiplica por 8.200. Vai dar aproximadamente 9.227,24. Coloquei aqui 0,22 por causa das aproximações. Pode causar um pouquinho de erro, mas é por causa das aproximações. Se você usar a tábua financeira, você tem que a taxa é de 1,5% ao mês. Você vai lá na tabela onde o I é igual a 1,5%. Aí o N é 8. Então, você vai para a primeira coluna e encontra lá na linha N igual a 8. Então, na segunda coluna, você tem 1 mais I elevado a 8, que encontra um valor de 1,12649. Então, é só colocar esse valor e multiplicar pelo capital 8.200. Vai dar 9.237,22. Então, você tem essas duas maneiras de encontrar o fator de capitalização. Como é que calcula o capital? Bom, o montante, né, capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, esse capital não está multiplicando o fator de capitalização. Então, o fator de capitalização passa para o outro lado dividindo. Então, você tem um montante dividido por 1 mais I elevado a N. Ou o montante vezes 1 sobre 1 mais I elevado a N. Lembrando que 1 sobre 1 mais I elevado a N é 1 mais I elevado a menos N. Então, na verdade, você está descapitalizando para encontrar o capital inicial. Então, esse fator 1 mais I elevado a menos N é denominado fator de descapitalização. Esse fator de descapitalização, da mesma maneira, você pode encontrar tanto na calculadora, da mesma forma, ou na tábua financeira. É na terceira coluna, nas mesmas tabelas que a gente mostrou anteriormente. Vamos para o exercício 2. Sabendo que um capital inicial em regime de juro composto, a taxa de 2,5% ao mês, durante 4 meses, rendeu um montante de 79.475. Calcule esse capital. Então, você vai descapitalizar. Você tem um montante. Você tem o M4, que é o montante ao final dos 4 meses. Então, pela fórmula do capital, vai ser montante vezes 1 mais I elevado a menos 4. Onde o I é a taxa unitária, 0,025. Lembrando que a taxa e o tempo tem que estar sempre na mesma unidade. Então, como é que eu vou usar? Vou calcular 1,025 elevado a menos 4. Mesma forma. Vai lá na tábua financeira, onde você tem o I de 2,5. Aí você vai para N igual a 4 e encontra a coluna que tem 1 mais I elevado a menos N. Lá vai ter o valor de 0,90595. Multiplica pelo montante, que é 79.475. Ou seja, você vai achar o capital de 72.037. Tem um errozinho aqui no slide, é um C aqui no final. Então, o capital vai ser de 72.037. Ok? Deixa eu ajeitar logo aqui. Então, vamos lá para taxas proporcionais. As taxas proporcionais aqui é a mesma definição que a gente fez lá em juros simples. Quando é que duas taxas são proporcionais? Quando os seus valores formam uma proporção com os tempos a elas referidos, reduzidos à mesma unidade. Se você tem um período, por exemplo, de 1 ano, vamos pegar o período maior como sendo 1 ano. Aí você quer saber a taxa
proporcional a 1 sobre K do período. O que você vai fazer? Você vai pegar a taxa anual e dividir por K. K é o número de períodos que esse ano foi dividido. Por exemplo, você tem IA, uma taxa anual, e IS, IT, IB, IM e ID, respectivamente, taxa semestral, trimestral, bimestral, mensal e diária. Então, para você calcular a semestral, você vai pegar a taxa anual e dividir por quanto? O ano tem quantos semestres? 2. A taxa trimestral, o ano tem quantos trimestres? 4. Então, você vai pegar a taxa anual e dividir por 4. Para achar a taxa bimestral, você vai pegar o período de um ano e dividir em quantas partes? 6, porque um ano tem 6 bimestres. E o IM, você pega a taxa anual e divide por quanto? Por 12, porque um ano tem 12 meses. E a taxa diária, você pega a taxa anual e divide por 360, considerando o ano comercial. Certo? Então, é o mesmo conceito lá de juros simples. Agora, tem que ter cuidado para as taxas equivalentes. Lá em juros simples, as taxas equivalentes são proporcionais. Já aqui, isso não ocorre. As taxas proporcionais não são equivalentes. Então, o que é taxa equivalente? São aquelas que, referindo-se a períodos de tempos diferentes, fazem com que o capital produza o mesmo montante durante o mesmo tempo. Então, se você aplicar ela se refere a períodos diferentes. Se você aplicar ela ao mesmo capital, durante o mesmo tempo, ela vai ter que produzir o mesmo montante. A gente diz que essas duas taxas são equivalentes. Então, vamos mostrar como é que calcula a taxa equivalente. Não basta pegar a proporcional, porque em juros compostos é diferente. Então, se você tem o montante produzido pelo capital C a uma taxa anual IA durante um ano, para ser equivalente, esse montante deve ser igual ao montante produzido pelo mesmo capital C a taxa mensal IM durante quantos meses? Se é durante o mesmo tempo, tem que ser durante 12 meses, que um ano tem 12 meses. Então, o montante 1, que é capital vezes 1 mais IA elevado a 1, que eu tô calculando durante um ano, vai ser igual ao montante produzido pelo esse capital, a taxa IM durante 12 meses. Então, igualando a fórmula do montante, você vai cortar o capital, você vai obter 1 mais IA, tudo isso elevado a 1, vai ser igual a 1 mais IM elevado a 12. IA é a taxa anual e IM é a taxa mensal. Para outras frações do ano, temos, se você quiser, a taxa trimestral equivalente. Você vai pegar 1 mais IA elevado a 1, igual a 1 mais IT elevado a quanto? Um ano tem quantos trimestres? 4. Então, você vai ter que pegar 1 mais IT elevado a 4. Por exemplo, 1 mais ID elevado a 360 vai ser igual a 1 mais IS elevando a quanto? Se você pegou a taxa diária durante 60 dias, você está considerando um ano. Então, se você pegou a taxa semestral, você tem que elevar a 2, porque um ano tem 2 semestres. Isso vai ser igual a 1 mais IA elevado a 1, que você tem a taxa anual referente a um ano. Okay? Então, isso a gente calcula as taxas equivalentes. Então, vamos um exemplo de taxa equivalente. Qual seria a taxa mensal equivalente a 0,2% ao dia? Então, é o seguinte, um mês tem quantos dias? 30. Então, o período maior é o mês. Então, você vai pegar 1 mais IM elevado a 1, igual a 1 mais ID elevado a quanto? A 30, porque um mês tem 30 dias. Então, você vai substituir o ID pela taxa unitária, divide por 100, desloca a vírgula 2 casas para a esquerda, 0,002. Aí, você vai encontrar o fator 1,002 elevado a 30, usando a calculadora, ou se tiver na tábua financeira, você pode usar a tábua financeira. Você vai encontrar 1,06177. Então, a taxa mensal vai ser 1,06177 menos 1.
Portanto, a taxa mensal vai ser de 6,18% ao mês. Ok? Então, observa que se você pegar 6,18% ao mês, deu a taxa mensal equivalente. A taxa proporcional, você ia pegar o quê? 0,2 e multiplicar por 30, daria 6% ao mês. Então, há uma pequena diferença aqui em regime de juros compostos da taxa proporcional da taxa equivalente. Então, tem que ter cuidado. Não basta apenas multiplicar por 30. Tem que jogar na fórmula do montante. Montante para períodos não inteiros. Bom, essa fórmula do montante, a gente está considerando os juros formados ao final de cada período de capitalização. Só que pode acontecer que os períodos sejam não inteiros. Então, a gente vai adotar como chamada convenção exponencial, em que os juros do período não inteiro são calculados usando a taxa equivalente. A fórmula vai ser montante igual montante referente ao período N mais P sobre Q. Esse N é o período inteiro e P sobre Q é a parte fracionária. Lembrando que o P é menor do que Q. Vai ser igual a capital 1 mais I elevado ao período todo, que é N mais P sobre Q. Considerando a taxa e o período na mesma unidade. Então, é a mesma fórmula na convenção exponencial. Vamos pegar um exemplo aqui. Empreguei um capital de R$25 mil em regime de juro composto. A taxa de 35% ao ano, durante 2 anos e 6 meses. Quanto recebi? Então, aqui o período é não inteiro, 2 anos e 6 meses. Você tem um capital de 25 mil, a taxa unitária 0,35 ao ano e N 2 anos e 6 meses. Você vai ter que transformar tudo para ano. A parte inteira é 2 mais 6 meses. Você vai pegar 6 e dividir por 12, que é a fração 1/2. Então, a metade de um ano. Fazendo o MMC, você encontra 5 sobre 2. Então, pela fórmula do montante, é só substituir o tempo lá, N, por 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5. Então, vai ser 25 mil vezes 1,35 elevado a 2,5. Aí, você vai para a tábua financeira ou vai para a calculadora científica, multiplica por 25 mil. Ao final, você vai encontrar aproximadamente 52.938,75. Então, reforçando, vocês podem encontrar uma pequena diferençazinha, mas não tem problema, isso é devido às aproximações que são feitas. Taxa nominal. O que é a taxa nominal? É aquela cujo período de capitalização não coincide com aquele a que a taxa se refere. O que é período de capitalização? É o período de formação dos juros. Você tem, por exemplo, 5% ao ano com capitalização trimestral. Ou seja, 5% ao ano, capitalização trimestral, quer dizer que os juros são formados de 3 em 3 meses. Quando você tem essa diferença, em que o período de capitalização não coincide com o período em que a taxa se refere, essa taxa, que normalmente é anual, é chamada de taxa nominal. Por convenção, você vai determinar a taxa por período de capitalização como sendo proporcional à taxa nominal. Vamos dar um exemplozinho fácil aqui. Você tem que um banco emprestou a importância de R$35 mil por 2 anos, sabendo que a taxa de 36% ao ano com capitalização trimestral. Ou seja, como a capitalização o período é diferente da taxa, você vai pegar, por convenção, a taxa proporcional trimestral. Qual é a taxa trimestral proporcional a 36% ao ano? Um ano tem quantos trimestres? 4. Então, a taxa proporcional é 36 dividido por 4, que dá 9% ao trimestre. Então, determine o montante a ser devolvido no final dos 2 anos. Então, na fórmula do montante, você vai colocar a taxa proporcional trimestral. 35 mil, 1 mais 0,09 elevado a 8. Por quê? Se tem 2 anos, você vai botar tudo para trimestre, que é o período de capitalização. Então, um ano tem 4 trimestres, então 2 anos vão ter 8 trimestres. 1,09 elevado a 8, utilizando a calculadora, multiplicando por 35, você chega ao resultado final de 69 mil, aproximadamente 639,60 centavos. Taxa efetiva. Quando você fala, adota essa convenção de proporcional,
você não está pagando aquela taxa anual que fala. Aquela ali é a taxa nominal, porque você pegou apenas a proporcional. Na verdade, você está pagando uma taxa maior, que é chamada taxa efetiva. Por exemplo, quando você oferece 6% ao ano e capitaliza semestralmente a 3%, que é a proporcional, essa taxa de 6% é a taxa nominal, só que a taxa efetiva é maior. Aí como é que você acha a taxa efetiva? Já explicamos. Você tem 1 mais IF, que é considerada a taxa efetiva anual, elevada a 1, vai ser 1 mais 0,03, elevada a quanto? A 2. Então, na verdade, a taxa que está sendo cobrada é de 6,09% ao ano, e não apenas 6%. Então, para você calcular a taxa efetiva é referente ao ano, que é o mesmo período da nominal. Então, 1 mais IF vai ser 1 mais I dividido por K elevado a K. IF, taxa efetiva, e taxa nominal, e K é o número de capitalizações para o período da taxa nominal. No caso ali, você capitalizou por 2 períodos, que você tem a taxa semestral. Para dar um ano, então você capitalizou durante 2 períodos. Então, para finalizar aqui essa parte de juros compostos, com o último exercício, uma taxa nominal de 12% ao ano é capitalizada semestralmente. Calcule a taxa efetiva. Então, você sabe que quando é capitalizada semestralmente, você pega a taxa proporcional, que é 6%. Só que não é a taxa que está sendo cobrada, não. Para você achar a taxa efetiva, você faz o cálculo do montante. 1 mais IF vai ser 1 mais 0,06, que é a proporcional, elevada a quanto? A 2. Então, na verdade, você vai encontrar 12,36% ao ano. Então, não apenas 12%. Encerramos aqui a parte de juro composto.